Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãos, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui. Hoje é 22/3/2026. Hoje é domingo, é o dia do Senhor. E nós vamos ler a Santa Palavra de Deus para nós ouvir o que Ele nos quer dizer para nós hoje. Hoje nós vamos ler a segunda leitura que está aí. A segunda leitura, Romanos capítulo 8, versículo 8 ao 11. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmão, os que vivem a segunda carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis a segunda carne, mas o segundo Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora o vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida e graça à justiça. Se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentro dos mortos vivificará também o vosso corpo mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu irmão, está aí a Santa Palavra de Deus e vem nos orientar a nossa vida. Hoje uma leitura que nós estamos fazendo hoje da carta de São Paulo aos Romanos. Nós estamos no quinto domingo da Quaresma. O quinto domingo da Quaresma. Hoje é o dia do Senhor também. Nós lemos essa palavra de nosso Deus que hoje nos orienta a nós. Nós estamos na Quaresma, um tempo de penitência, tempo de oração, tempo de paz, de conversão, tempo de mudança na nossa vida. Tempo de fazer jejum, fazer caridade. Todo esse tempo da Quaresma somos convidados a estar reunidos ao Pai. Ele está conosco. Não estamos sozinhos. Hora nenhuma, Deus está conosco. Tanto que hoje Ele nos diz aqui na primeira leitura da carta de São Paulo aos Romanos. O Senhor nos alerta a nós. E diz que os que vivem em segunda carne não podem agradar a Deus. Quantos nesse mundo se vivem para o mundo? Quantas pessoas vivem pela carne? Vivem os prazeres da carne. E nós sabemos que nossa carne ela é pecadora. Nós somos de outra passagem que nós não podemos fazer a vontade da carne, mas sim a vontade dele. Porque a carne é pecadora. Não podemos fazer a vontade dela. Nós nos alerta nós hoje. A carne faz. Quem vive os prazeres da carne, nós somos escravos da carne, escravos do pecado. Os dois nos convidam hoje. Os que vivem segundo a carne não agradam a Deus.
O Senhor nos convida, nós viver, não agrada a Deus. Por isso nós procuramos sair das coisas que é do pecado, que não agrada a Deus. O que a carne pede, o que não agrada a Deus. Se nós viver o que a carne pede, nós somos escravos do pecado, escravos da carne. Porque nós somos pecadores, nossa carne é pecadora. Não agrada a Deus. O Senhor nos alerta nós hoje, desta leitura hoje. O Senhor diz que nós não agrada a Ele. Também aquilo que nós devemos procurar foi aquilo que agrada a Deus. Se nós amamos a Deus, crê nele, segue Ele, devemos viver o que agrada a Ele, porque é pelo nosso bem. O Senhor diz também que vós não viveis segundo a carne, mas o segundo Espírito, segundo o Espírito de Deus, se realmente mora em vós. Então, o Senhor diz assim, que nós devemos viver o segundo Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora ainda em vós. O Senhor diz assim, se realmente ainda mora em nós. Por quê? Porque às vezes quando nós afastamos das coisas da igreja, da sua palavra, dos seus ensinamentos, distanciamos de Deus, nós vivemos no caminho do pecado, escravo da carne. Então nós esquecemos tudo o que é de Deus e vivemos o que é da carne. Se nós temos o Espírito de Deus dentro de nós somos pessoas diferentes. São pessoas diferentes. Se ainda nós tiver Ele dentro de nós somos pessoas diferentes. São pessoas que amam mais, pessoas que perdoam, pessoas que ajudam, pessoas de paz, pessoas convertidas, pessoas de fé, pessoas de exemplo. Quem tem o Espírito de Deus. Se realmente ainda nós temos tudo isso dentro de nós, esse desejo de fazer o bem, nosso Senhor disse, caminhe neste caminho dele, viva o Espírito dele, porque o Espírito de Deus é de bondade, é de paz, é de amor, de caridade, de tudo quanto é bom é o Espírito de Deus em nossa vida. Se nós não temos mais esse Espírito de bondade em nós não temos o Espírito de Deus. Por isso o Senhor disse, se o Espírito de Deus ainda mora em vós. Olha, gente. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós, aproveite. Aproveite, louve a Deus, agradeça a Deus e viva o que Ele nos ensina. É o Espírito da vida. O Espírito de Deus se une ao nosso Espírito e nos faz nós pessoas melhores e transformadas. Se ainda temos essa graça, nosso Senhor nos diz para nós hoje. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Ele. Quando nós não temos o Espírito de Cristo, é o Espírito do mundo. É o Espírito da maldade. Tudo que é ruim está nele. Nosso Senhor diz, quem tem esse Espírito não pertence a Ele. Mas nós sabemos que o Espírito nós temos. Se temos esse da maldade, se temos de Deus. O de Deus é de bondade. Dá fruto de bondade. De alegria, de paz, de saúde, de esperança. E o Espírito da maldade é só coisa que é mal. Não é bom, não agrada a Deus. O Senhor nos diz, se porém Cristo está em vós, o vosso corpo está ferido, possa estar ferido de morte por causa do pecado. Mas o vosso Espírito, quem tem o Espírito de Deus, mesmo que esteja morto por causa do pecado, morrendo por causa do pecado, se prejudicando, o Senhor diz que nós temos um Espírito cheio de vida e de graça. E graça à justiça de Deus. E com o Espírito de amor, de bondade, que é o dele,
Ele nos faz a transformação em nossa vida. Nos dá a cada um de nós a graça de um Espírito bom. Se reconheçamos que tem esse Espírito que não agrada a Deus, pedimos a graça do Pai, que com o seu Espírito de amor, Ele nos transforma o nosso Espírito em Espírito bom. O Espírito bom, que dá fruto de bondade. Mesmo que nós esteja ferido de morte por causa do pecado, mas nós temos o Espírito cheio de vida, que é o de Deus entre nós, cheio de graça e a justiça de Deus, para nos transformar no Espírito bom. O Espírito é quem dá vida, é quem nos preenche nós de tudo aquilo que é bom e direciona nós no caminho do Pai. Nos ensina, nos inspira nós, tudo que nós devemos fazer. Devemos ter muita devoção com o Espírito Santo de Deus. Nós temos o nosso, Ele se une ao nosso e nos faz de transformação. Nos faz nós viver pessoas alegres, pessoas mudadas, pessoas renovadas, pessoas de fé, pessoas de exemplo neste mundo, livre do pecado. Ele retira nós do caminho do pecado e coloca nós no caminho da salvação. O Espírito Santo de Deus. Nós sabemos se tem um espírito mau ou se tem o bom. O mal é do pecado, é o que faz a vontade da carne, não agrada a Deus. Mas se tem o Espírito de Deus, é o Espírito do bem. E nosso desejo é fazer o bem, fazer do outro melhor, ser melhor e fazer do outro melhor, e viver o amor de Deus. Procuramos descobrir isso em nossa vida. Jesus nos quer transformar a nossa vida e o nosso espírito, no espírito de paz, no espírito de amor. Caminhe neste mundo conforme a vontade dele. O Senhor nos disse assim, a presença do Espírito em nós não é apenas um dom futuro, mas é uma realidade presente em nossa vida. É uma realidade que está presente em nossa vida, esse Espírito em nós. Temos o nosso de Deus que se reúne a Ele, o nosso, está presente em nossa vida para nos direcionar a nossa vida, toda a santa hora da nossa vida, caminhando no caminho do Pai. A presença do Espírito em nós não é apenas um dom futuro, mas é uma realidade, uma presença presente na nossa vida, capaz de renovar todo o nosso ser. Ele é capaz de renovar todo o nosso ser e transformar nós em pessoas novas, amarem a Deus. Um bom cristão neste mundo de fé e de exemplo. A carta São Paulo, a carta aos Romanos, ele reforça esta certeza, que o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, ele habita em nós. Isso significa que nós não somos escravos, nós não somos mais escravos do pecado, da carne, mas daquilo que impede a vida plena. Significa que não somos mais escravos da carne, daquilo que impede a nossa vida plena. O Espírito de Deus, ele nos dá a capacidade, a cada um de nós, de fazer o bem, de viver segundo o mesmo Espírito. Uma existência marcada pela liberdade, pela esperança e pela força interior que supera a morte na nossa vida. E quando nós estamos fora
Nos ensinamentos de Deus, nós começamos a morrer. Nós começamos a morrer. Mas o Espírito nos ajuda a superar a morte. Sejamos obedientes ao Pai, ao seu Espírito Santo, o que nos ensina para nós. Vamos ter devoção com Ele todos os dias, que possa direcionar nós na nossa caminhada nessa vida, no nosso dia a dia, nos nossos trabalhos, nos passeios, onde que estiver, nós sejamos direcionados por Ele. Que Ele nos inspira tudo que nós devemos fazer. Não somos escravos mais da carne. Porque o Espírito, Ele capacita nós. E renova nós. Nos dá existência marcada pela liberdade, pela esperança, pela força interior que supera a morte. Pedimos a nosso Deus essa graça, que Ele envie sempre, que Ele derrame o seu Espírito sobre nós, nos ajudando a nós a cada dia ter mais interesse para ouvir a palavra de Deus, descobrir o valor que ela tem, apreciar as coisas divinas e de viver e se valorizar em nossas vidas como bons cristãos, filho dele, e valorizar os valores divinos. Que nosso Deus derrame o seu Espírito sobre nós, que nos ajude a nós se valorizar e valorizar os valores divinos da nossa vida, do nosso dia a dia. Que cada dia sejamos mais felizes, caminhando no caminho do Senhor. Irmão, está aqui essa leitura hoje, que veio nosso Senhor veio nos alertar nós hoje também. Dizer o que a carne faz, o pecado da carne, o que o Espírito de Deus é para nós. E nós pedimos a Ele essa graça, de cada dia nós tomamos mais conhecimento, para que nós possamos caminhar, ter mais devoção com o Espírito Santo e caminhar conforme a vontade dEle. Peça nosso Deus que abençoe a todos nós, todas as famílias, todos os missionários, hoje e sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.